O que é o casamento? Casamento não existe como uma instituição civil, uma imposição, uma invenção, uma construção do Estado. O casamento faz parte da experiência humana. Se desenvolveu dentro da sociedade humana de forma livre e se consolidou nas tradições religiosas. O Estado não inventou o casamento. O Estado simplesmente percebeu uma instituição que lhe era anterior e legislou ao seu respeito por causa de seus potenciais de fecundidade. Porque é uma instituição humana, tradicional, biológica e religiosa, o Estado cumpriu a missão de respeitar essa instituição e legislar acerca de questões patrimoniais e cuidados envolvendo a prole. Um Estado que tenta redefinir casamento a fim de abarcar grupos que não fazem parte dessa instituição seria como um Estado que tenta legislar acerca de igrejas, discutindo acerca de suas questões patrimoniais, administrativas, questões específicas de imposto, mas que redefinisse o sentido de igreja para abarcar grupos que não tinham necessariamente função religiosa. Veja, o Estado está esticando o significado de uma instituição que lhe é anterior e que ela apenas percebe a fim de validar interesses privados de pessoas, de grupos ou instituições. Se o Estado não pode fazer isso, então quais são as alternativas a homossexuais que desejam viver juntos e formar ali um núcleo que eles chamam privadamente de família? Há respostas para isso. E esse é o tema do nosso último vídeo, do vídeo conclusivo da nossa série A Nova Família. Existe um desafio ao propor a união estável como uma alternativa ao casamento homossexual, considerando que na nossa Constituição deve existir um esforço para converter união estável em casamento. Algo diferente precisa ser proposto. Nesse sentido, qualquer outro tipo de convivência a gente possa até regular na sociedade civil, eu não posso equiparar. O que é equiparar? É dizer que é igual. Igual não é. Eu posso até, eventualmente, se quisesse, estabelecer direitos iguais, mas não afirmar que são iguais. Pelo princípio da subsidiariedade e pela distribuição dos bens em comum, pela justiça distributiva, o ideal é que se reconheça o que é mais necessário, fundamental, e a essa condição de fundamentalidade se dê maior tutela, maior proteção. E é por isso que a Constituição fala em especial proteção, a base da sociedade. Portanto, não significa que outras situações convivenciais não possam ser protegidas, mas essa que é a base terá uma especial proteção. Então veja, pode ser buscar-se que politicamente haja até um tratamento, digamos assim, para efeitos jurídicos similar, mas eu não posso afirmar que seja igual. E qual que é a dificuldade, qual que é o problema de afirmar que seja igual? Eu posso estar sem perceber, ou até percebendo mesmo, desfazendo o conceito próprio do casamento. Se notar, a única relação sexual que pode ter um interesse social é do homem com a mulher, porque, novamente, parece que é tão básico, mas então a gente quer negar isso, porque é daí que vem tudo, a geração, cada um de nós. Eu quero exatamente resguardar aquilo que é a matriz geracional da sociedade civil. A lógica, portanto, é de sustentabilidade. Fora daí, cada cidadão faça o que queira. E pode buscar a tutela que quiser também, até mediante a lei. Se a especial proteção está ali, para as demais situações pode ter uma proteção também diferenciada, mas não a mesma. A palavra especial proteção na Constituição aparece 2 vezes apenas, quando trata do casamento e da família, no caso, quando trata também do quê? Da criança e adolescente, que é uma matéria que eu estudo bastante também. Fora dali, a gente pode conceber modalidades contratuais. Fora dali, eu posso até pleitear que a lei reconheça outras categorias convivenciais juridicamente protegidas, mas não falar que são iguais, porque de fato não são. Ou seja, eu entendo que o casamento enquanto tal, juridicamente, é uma figura que deve ser preservada, porque tem um caráter, digamos assim, de preservação milenar, e tem essa sua força de valor social mesmo, que tem que ser preservado, como ele era. É a união entre homem e mulher. Outras situações, se quer albergar pela lei, que se crie. E nesse contexto também acompanha a fala de um professor da Federal de Minas Gerais, João Batista Vilela, um grande professor de direito civil, que falava o seguinte: ora, eu preciso ter a coerência do discurso da diversidade. Se é diverso, que seja o tratamento diverso e que seja, portanto, instituto diverso, para ter a coerência. Para eu acatar o pluralismo, na sua virtualidade, eu devo entender que plural também deve ser os próprios institutos. Porque, do ponto de vista assim, da filosofia, do ponto de vista da antropologia, o casamento ele é realmente uma entidade própria da união de pessoas de sexo diferente. Se eu fosse pré-conceituoso, eu falaria o quê? Que jamais poderia ter qualquer tipo de tutela para a união homoafetiva. E eu penso que pode haver alguma tutela. Mas não porque ela seja homoafetiva também. É por quê? Porque é uma solidariedade entre aquelas pessoas. O foco, portanto, não é a questão sexual. É a questão de uma unidade colaborativa que se cria entre aquelas pessoas. Isso interessa à sociedade civil naquela relação. E não questão sexual. Já na relação do homem e da mulher, há um foco
Há um olhar maior para essa capacidade geracional. É evidente que há. Essa é a diferença. Então eu não posso privilegiar uma relação, né, sexual que não seja essa, efetivamente de interesse social. Novamente, não é que pessoas têm que, mas não querem ter filhos, é outra história. Eu olho para a situação factual da potencialidade. Aí a tutela se coloca. E se amanhã você quiser criar, como eu dizia antes, essa união vital, união civil, né, e abri-la, e que seja, portanto, um mote à solidariedade, não questão sexual. Ouvindo isso, algumas pessoas poderiam perguntar, mas a nossa sociedade não tem e não prevê a união de pessoas assim, ou a relação sentimental de pessoas do mesmo sexo? Claro que a gente reconhece que sim, basta a gente ter qualquer tipo de experiência ordinária nas sociedades contemporâneas. Agora, isso é muito diferente a gente criar uma lei que regularize e torne positivo uma união e chame ela de casamento, dado que o casamento heterossexual ele é muito mais do que só um contrato jurídico, um acordo econômico ou qualquer tipo de outra reivindicação que geralmente as uniões homoafetivas fazem para legitimar a sua existência. Como, por exemplo, a relação de um casal homossexual que construiu toda uma trajetória familiar e econômica. Se esse casamento não é reconhecido juridicamente, eles perderam tudo aquilo que eles construíram juntos. A gente tem que entender que um contrato econômico não consegue esgotar tudo aquilo que é a ideia de casamento na tradição judaico-cristã. Ele é mais que um contrato econômico, ele é mais do que um acordo entre duas partes. Ele é uma relação de aliança entre um homem e uma mulher, administrada por amor e que encontra o seu reflexo na doutrina da Trindade, ou seja, numa pluralidade diferente. E a gente não tem isso na relação homossexual. Então, o que acontece aqui é ter um conceito com uma história constituída, carregada já, bem estabelecido, que não pode ser simplesmente aplicado a um outro instituto social, a uma outra prática social. A gente poderia pensar em outros nomes para dar esse tipo de relação, em outras categorias jurídicas para prever proteções mínimas para essas pessoas, mas é alguma coisa muito diferente de um casamento. Eu acho que é importante sempre lembrar de novo que todas as pessoas humanas em si participam conjuntamente, elas formam, o seu grande conjunto forma a sociedade política, corpo político, como queira, que é a racionalização da vida em comum. Essa sociedade política vai transbordar em diversas comunidades, uma diversidade muito grande de modos pelos quais se conduz a vida, mas obviamente existe um acordo essencial, uma fé comum essencial por aquilo que é o tesouro de uma civilização, de uma sociedade, é o conjunto de valores pela busca da boa vida. Isso também, para cumprir essa missão, então, da sociedade política, que é promover o bem comum, o instrumento que a sociedade política tem mais avançado como forma de concretizar esse bem comum é o Estado. E esse, então, ele nasce como servo da sociedade política, não ao contrário. E ao longo dos séculos se aperfeiçoa como chegarmos até onde nós temos hoje como Estado democrático. O Estado democrático de direito está sob o império de leis justas. E um dos pilares dessas leis justas, dessa noção de justiça, é haver segurança jurídica nas relações humanas, sejam quais forem. Sem haver necessidade de trocar institutos, de alargar institutos, de desvirtuar institutos, existem mecanismos pelos quais a sociedade pode aperfeiçoar as suas relações jurídicas das mais diversas, travando da maneira como as pessoas se relacionam. Pensando em se manter um conceito tradicional, reputado como correto, da noção da união de um homem e uma mulher, com esses artigos definidos, como o constituinte originário buscou, com o fim da constituição de uma família, cujo aperfeiçoamento se dá pelo casamento, que não é fundamentado pelo princípio da afetividade, mas que é essa aliança de vida que gera deveres para fins de criação, de ambiente seguro para a própria geração e constituição e cuidado com a vida da pessoa humana, que é a criação dos filhos. E por outro lado, existe também, da concretização de direitos, relações humanas em várias esferas. E onde há relações humanas, há relações jurídicas. Então, não desvirtuando o conceito de família ou não
tirando o conceito de família da sua rigidez institucional, tal como ela é recebida pela tradição. No caso dessas uniões adultas, consentidas, né, de consenso mútuo, que são baseadas em atração homossexual, essas são plenamente fundamentadas nesse princípio de afetividade. E uma afetividade, então, que reveste, para fins jurídicos, de uma natureza contratual. Ou seja, enquanto existe afeto, existe base comum para partilhar a vida. Então, enquanto existe afeto, existem relações jurídicas que devem ser protegidas, sim, sob o ponto de vista civil, enquanto, na proporção que perdurar essa relação. Então, deve haver, com toda certeza, absoluta e irrestrita possibilidade de um partilhamento de patrimônio amealhado juntos, patrimônio comum, incluindo aí benefícios previdenciários, benefícios securitários e também a cadeia sucessória, quando evidenciada que essa vida partilhada de maneira comum, gerando esses reflexos de relações jurídicas, expressa o desejo de dois adultos plenamente capazes na vida civil, também de serem reconhecidos para fins de deduções fiscais, serem reconhecidos também como a pessoa próxima para fins de emergências médicas, enfim, toda aquela cadeia de relações jurídicas que poderiam e devem ser estendidas para pessoas que estão coabitando, neste caso, numa relação mútua consentida entre pessoas do mesmo sexo, sem necessariamente isso ter que desvirtuar ou isso ter que alargar o conceito tradicional de família. Eu tenho a impressão que também hoje nós vivemos um momento em que todas as pessoas falam nos seus direitos. E eu quero deixar muito claro, há uma diferença entre ter direitos, respeitar os direitos, as opções, que eu respeito, eu acho que a lei tem que respeitar, e criar uma categoria para a qual os pares dos mesmos sexos não foram formados. A categoria da família clássica, a categoria de homem e mulher que geram prole por meios próprios, eles mesmos, é algo que efetivamente pretendeu o Constituinte colocar na Constituição para lembrar toda uma tradição do direito brasileiro, do direito mundial e da história da humanidade, e que efetivamente essa liberdade que se procurou dar, se pretende ter uma categoria, e não é a categoria que está na Constituição. Eu, pessoalmente, com todo respeito a eles e com todo respeito aos homossexuais, entendo que a união de dois homens ou de duas mulheres, por mais afetividade que haja entre eles, constitui uma relação a ser respeitada, mas não é uma relação de casamento a gerar uma família. Por quê? É de bom tom da ciência política partir de 3 princípios. É importante fazer o quê? É você trabalhar para promover o que é necessário ao bem comum, tolerar e respeitar o que não é contrário e perseguir o que é contra o bem comum. Então vamos lá. A união entre homem e mulher é necessário para o bem comum? É necessário para o bem comum. É a matriz geracional da sociedade civil. Então nesse contexto o Estado deve promover essa relação. Outras categorias de relação o Estado pode tolerar e respeitar, mas não é promoção. É diferente. E eventualmente poderá até perseguir. O que o Estado persegue? Por exemplo, pedofilia é perseguida. Essa relação estabelecida entre um maior, que quer ter um trato sexual com uma criança, possa ter liberdade de fazê-lo. Então, o direito penal, por exemplo, trabalha muito nessa lógica, terceiro ponto, perseguir o que é contrário ao bem comum. Só que no Brasil o que acontece? Essa briga ideológica levou a que muitas pessoas tirassem do panorama mental do cidadão, e isso é trabalhado muitas vezes pela mídia também, essa ideia de que, ao invés de tolerar, eu devo promover. Por exemplo, se fala muito que a pessoa é homofóbica se ela não promove o casamento gay, se ela não promove a união homoafetiva. Ora, eu posso tolerar e não promover isso. Eu tenho direito a fazê-lo. Porque essa é a lógica, inclusive, da ciência política mesmo. Eu não preciso promover aquilo que não seja necessário ao bem comum. Eu posso tolerar e respeitar. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu falo no artigo 226, a família base terá especial proteção significa promoção, porque ela é necessária. Então, nesse contexto, fecha-se mais ainda o ciclo das entidades familiares que deverão ser assim reconhecidas pelo direito. Fora do direito, cada pessoa pode ver como bem entender, com quem ela quiser. Não há impedimento. Eventualmente haverá, se for algo que possa atentar contra os bons costumes naquela sociedade concreta. Algo que seja realmente, eu dizia, pedofilia. Então, um homem que tem relação com a criança, aquilo é intolerável na sociedade civil. Portanto, aquilo não pode ser permitido. Será perseguido. Outras situações entre maiores que queiram viver em conjunto podem até ser, podem fazê-lo. Mas dizer que isso é um modelo e se equipara-se à situação do casamento entre homem e mulher é uma falsidade. Isso não acontece.
A desestatização do casamento é uma alternativa que muitos têm proposto a fim de lidar com o conflito envolvendo concepções tradicionais e concepções novas de casamento. O casamento poderia ser considerado uma instituição religiosa, familiar, sem qualquer validade civil, enquanto o contrato civil seria outra coisa, diferente. O governo pararia de legislar diretamente acerca de família para passar a legislar unicamente em termos de contratos privados entre as pessoas que se unem, considerando as questões de herança, de patrimônio, de deveres e responsabilidades em proles que podem vir ou não. Dentro do artigo que eu escrevi para o Instituto Liberal, isso tem alguns anos já, talvez uns 5 anos, né? Eu falei um pouco sobre a questão da união civil contratual para todos, não somente para os homossexuais, né? Qual é a ideia básica do texto? Que é o seguinte: o casamento ele é historicamente um sacramento religioso. Quando houve a dita separação entre igreja e Estado, feita pelo Iluminismo, esqueceram de mexer no casamento. O casamento que era um sacramento, que tinha uma questão toda santa por trás dela e que, portanto, estava adstrita às ideias da igreja, de ser uma questão de homem e mulher. Na hora de fazer essa separação, esqueceram do casamento. O que deveria acontecer na prática? Haver essa separação de igreja e Estado nessa questão específica, o casamento ficar adstrito à questão religiosa, isso é o que eu prego, né, o que eu defendo no artigo. Como o casamento ele é historicamente um sacramento, uma questão religiosa, ficaria adstrita à questão religiosa e ninguém casaria frente ao Estado. O que o Estado tem que regular é a questão da união entre pessoas. E aí o Estado, sendo laico, sem ser laicista, mas sendo laico, ele teria então o dever de amparar todas as pessoas naqueles contratos de união entre pessoas, e aí, como é uma questão contratual, não é uma questão sacramental, não é uma questão sacra, nesse caso poderia haver, não um casamento, né, mas uma união entre heterossexual com heterossexual ou homossexual com homossexual, sem maiores limites acerca disso. Se a gente transforma essa questão da constituição familiar para fins de gestão de patrimônio e responsabilidades frente a terceiros como uma questão meramente contratual civil, você consegue separar claramente a questão do casamento como sacramento, que fica adstrito à igreja, e inclusive esse sacramento, esse casamento não teria nenhum efeito civil. Você teria, por outro lado, a união civil, a união contratual, que seria uma união que partiria, né, que nasceria do acordo de vontades entre duas pessoas livres acima de 18 anos, né? Pessoas nas suas plenas capacidades civis. Então, você consegue, nesse caso, dividir claramente o papel que cada instituição tem na vida social. A instituição do casamento, ele tem como objetivo a união de um homem e de uma mulher frente a uma religião sem efeitos civis, mas com efeitos espirituais, enquanto que a união civil contratual teria efeitos puramente civis e zero efeitos religiosos para fins patrimoniais, de regulação de família, de divisão de bens, etc. e tal. E aí a gente fazendo essa divisão clara, que vão estar finalmente sendo tratados de maneira isonômica em relação a casais heterossexuais, no que tange a questão de casamento, sendo um ato religioso e um sacramento, cada religião ela é livre para dispor como bem quiser. E se uma igreja católica, uma igreja evangélica entenderem que o casamento como entidade sacra, ele está adstrito à relação do homem com a mulher, então a religião ela é livre e soberana para fazer essa escolha. Essa é a ideia que nós trazemos. E com isso eu entendo que finalmente a gente consegue trazer uma pacificação nessa matéria. Ninguém vai poder reclamar de falta de isonomia e, ao mesmo tempo, as igrejas, como sendo, do ponto de vista institucional, uma pessoa jurídica livre, ele pode, sem problema nenhum, defender que o casamento como entidade sacra, como um sacramento, só pode ser entre homem e mulher, e aí o homossexual, ele
pode querer entrar na Igreja Católica e tentar alguma coisa lá, provavelmente não vai conseguir. Para um homossexual entrar na Igreja Católica, ele vai saber que são essas as regras da Igreja Católica. Então ele também não está tendo a sua liberdade tolhida. Ele sabe que para entrar em comunhão com aquela sociedade, com aquela associação, ele tem que se submeter às regras dela. Então, com isso, você cria uma maximização da liberdade individual, ao mesmo tempo que você garante liberdades civis e direitos isonômicos para todos, garantindo e respeitando o direito das igrejas de se entenderem como o meio de salvação e tendo as suas regras próprias para essa finalidade. Não precisava o Estado vir de cima e ratificar que aquele casamento existe. É relação privada, interpartes, né? Relação entre as partes. É muito legal que, em termos históricos, várias pessoas tinham alguns rituais privados de casamento, né? Você pensa na Escócia, havia um ritual escocês que, se você confirmasse a Deus entre os pares que você estava casando, aí eu estou falando já uma relação já mais religiosa, você estava casado. Bastava que você confirmasse isso na sua igreja depois de determinado período histórico. Mas o contrato era para ser o mais privado possível. O Estado não é para estar nessa relação. A sucessão era para ser, a delegação do seu patrimônio era para ser a mais privada possível, né? Hoje o Estado se mete em dizer que 50% do seu patrimônio necessariamente tem para os seus filhos. Ora, mas se eu não quiser dar para os meus filhos, né? Não tenho essa opção, adoro meus filhos, mas sim, não foi o cara que não foi quem correspondeu à minha criação, aquilo que eu queria, não deu certo, ou simplesmente esse filho me negou, né, me renegou em termos históricos, não tenho relação mais com ele, por que eu daria esse patrimônio? Hoje é obrigado pelo Estado a dar esse patrimônio, mas o patrimônio fui eu constituí, fui eu que fiz esse patrimônio. Eu não entendo por que isso é colocado dessa forma. Isso é um Estado intervindo em relações privadas. Então, dentro desse contexto, não é muito longe a coisa de deixar ele privado. É só dizer assim, ó, os contratos aí vocês fazem, vocês são partes maiores, capazes, que têm capacidade de decidir qual é o melhor para a relação de vocês. Que o Estado não tem que fazer nada, isso é eminentemente privado, né? O pessoal coloca casamento como algo vinculado ao Estado. Essa é a primeira discussão a ser feita. Ou seja, são dois entes, duas pessoas que decidem se juntar, isso eu estou falando na esfera civil, e a partir dessa decisão na esfera civil, eles vão caminhar juntos, em termos de sociedade. Eles decidiram juntar o seu patrimônio, ou o patrimônio futuro, ou o patrimônio passado. Esses efeitos são muito importantes em termos de direito civil para isso, e aí eu vou trazer para o efeito civil a relação de pessoas do mesmo sexo. As pessoas, de fato, ainda que se gostem ou que se não gostem, as pessoas amealharam patrimônios em conjunto, amealharam forma de relação em conjunto dentro da sua relação civil. Não há por que o Estado definir como é que isso vai ser ou como é que isso vai deixar de ser, já que essa sociedade existiu. Então, para os liberais, é de extremo perigo, Iago, o Estado querer se meter nessa relação, o Estado querer se colocar nessa relação, porque é uma relação, na minha visão, tipicamente contratual. E esses efeitos civis, essas decorrências civis, vão ser na venda de um bem, na venda de um imóvel, numa garantia de um aval, de uma fiança. Tudo isso impacta na relação daquele casal, porque isso vai gerar efeitos civis para a sociedade. Então, para esse tipo de proteção dessa relação contratual, é muito importante que isso aconteça, a depender do regime de bens. O Estado tem uma vontade muito grande, isso vem de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, autor importante em termos históricos, mas que a sua vida depõe muito contra ele. E esse autor, que era o Rousseau, chegou a entregar alguns filhos para a roda, né? Para quem não sabe o que é a roda, é a adoção do filho. E depois Rousseau escreve que os filhos deveriam ser criados pelo Estado e não pelas famílias. E essa é a visão que foi posta e colocada de maneira a se destruir a base familiar em regimes totalitários, né? Principalmente regimes socialistas. Sempre teve essa vontade de tirar, regime socialista autocrático de forma geral também, mesmo o nazismo também teve isso. Você teve a característica de tirar os filhos da família para serem educados pelo Estado. Então essa quebra é muito importante e hoje no Brasil há uma tentativa de desmobilizar, né, de tirar esse direito de família de um direito eminentemente privado, que ele é, para uma ideia de direito público, que na minha visão não era para ter na nossa Constituição a ideia de casamento, não é isso nunca deveria ser uma regra constitucional, porque a Constituição ela vai trazer normas fundamentais, básicas de organização do Estado, preservação de direitos e garantias individuais e só. Talvez um pouquinho do sistema tributário, que algumas Constituições no mundo trazem, mas não é para entrar nunca em casamento. Quem vai casar ou quem não vai casar, isso não interessa. Não cabe a um legislador, um burocrata de Brasília decidir o que é que eu vou viver a minha vida em Paracuru, ou em Juazeiro, ou em Fortaleza. Não interessa, essa é a realidade. Então, dentro desse contexto, se a gente conseguisse quebrar essa visão, você pelo menos arrefecia a discussão muito forte, que hoje é uma discussão já ultrapassada.
eu não vejo a ideia de configuração familiar como um problema que deve ser resolvido na esfera da política. Para mim, a ordem da existência lógica da sociedade é família, sociedade civil, e não Estado, aquele que define o que é família. É a família que reconhece o Estado, é a família que dá ao Estado o direito dele nos governar, e não o Estado que reconhece a família, que a família é. Um debate completamente equivocado, na medida em que nós aceitamos que o Estado é uma entidade absolutamente soberana, e quando, na verdade, o soberano não é o Estado, o soberano é justamente a família. O soberano é a sociedade civil, o soberano é a comunidade moral, na verdade, eu diria. Quando me perguntam, você é a favor ou contra o casamento? Eu falei, olha, eu registraria isso apenas no debate da sociedade civil e jamais importaria para o Estado. Essa é a minha resposta clássica sobre isso. Qual o critério para você poder dizer juridicamente que é uma família? Então já é importante entender que há um critério para a família na perspectiva jurídica e há um critério, digamos assim, de caráter mais social. Naturalmente, a grande polêmica que se instaura nessa matéria é quando se pensa como que o direito vai regular esse conteúdo e por que ele vai regular. Então, primeiro, quando o direito, quando ele se mete a regular algo em matéria de família, ele quer exatamente tratar do tema a partir da ordem social. O que fala a partir da ordem social? Exatamente pensar naquilo que é necessário para a sociedade civil, aquilo que é importante. Qualquer regulação em matéria de família acaba sendo uma regulação invasiva. E por que o Estado estaria autorizado a invadir nesse âmbito? Quando ele reconhece naquela entidade específica a base da sociedade civil. E é por isso que a Constituição do Brasil é muito feliz no texto, quando ela fala que a família, base da sociedade civil, terá especial proteção do Estado. Quando se coloca a base, está exatamente essa ideia de condição sine qua non, sem a qual não há sequer sociedade civil. Essa é a ideia subjacente. Ora, nem todo grupo, nem toda modalidade de convivência humana pode ser reconhecida como sendo base. É aquilo que é o fundamento, sem o qual não subsiste a própria sociedade civil. E, naturalmente, é importante que seja assim. Porque se novamente o Estado vai se imiscuir nesse âmbito, tem que ser o mínimo possível. Porque meter-se no âmbito familiar significa o quê? Gerar ônus, gerar deveres. E a lógica que está subjacente à ideia de família, acima de tudo, pela perspectiva do direito, é uma lógica de deveres, de ônus. Eu não posso confundir, portanto, artigo 226, o título 8º da ordem social, com o título da Constituição que trata dos direitos e garantias individuais. O que a gente nota hoje? Que muita gente quer tratar a família como algo, acima de tudo, de interesse subjetivo, pessoal, individual. E não é isso. A família é interesse social da sociedade civil. Novamente, é por isso que quando o Estado se mete, quando a legislação se propõe a intervir, ela vai, de fato, gerar ônus. O principal foco é esse. Então, de fato, quando se fala o Estado não deve intervir na minha vida, exatamente isso, intervir o mínimo possível. Só intervir quando for realmente necessário, e necessário para manutenção e preservação social. Fora daí, nada. Então, pleitear que o Estado equalize a situação do não afetivo ao casamento, e como não, que o Estado não pode se meter na minha vida pessoal, é uma contradição. É exatamente para não se meter que não deveria sequer o Estado, nesse contexto, equalizar. E caso se quisesse realmente que o Estado não se metesse, nem sequer deveria regulamentar essa matéria. Jane Hicker, na obra A Razão do Casamento, escreve: o direito influencia a cultura e a cultura influencia como as pessoas compreendem a vida, obstruindo ou esclarecendo as possibilidades de realização humana. Na sua obra, ela trata de algumas consequências da redefinição de casamento. Ao ignorarmos tudo que tratamos ao longo desses 7 episódios, a primeira consequência está no obscurecimento da natureza conjugal do casamento. Para que o caso central do casamento como bem básico possa ser vivido a partir de compromissos assumidos pelas partes, é fundamental que a sua natureza e as suas exigências sejam compreendidas e bem fundamentadas. Redefinir o casamento para a visão revisionista, vai dizer a Jane, segundo o qual o casamento é só a união entre duas pessoas de qualquer orientação sexual fundadas no afeto, distorce as prioridades e as motivações das pessoas quanto a essa instituição, na medida que o afeto não fornece a base principiológica suficiente para que as regras e responsabilidades morais que acompanham o casamento forneça permanência em circunstâncias difíceis. A redefinição do casamento, ela vai dizer, marcada no direito pela conceituação pautada no afeto, obstrui a inteligibilidade da orientação social dessa instituição e dos bens que ela efetivamente deveria proteger e promover. Em segundo lugar, há um obscurecimento do valor de pai e mãe para a formação dos filhos. Se o casamento é redefinido, não haverá no campo jurídico nenhuma instituição que afirme, sequer idealmente, que as crianças precisam ser concebidas, criadas e educadas em conjunto por um pai e uma mãe.
A proteção das crianças é uma das principais razões pelas quais a redefinição do casamento não é um assunto da esfera privada, mas afeta toda a ordem social. Isso porque a redefinição altera o entendimento público do que seja o casamento e afeta o próprio bem-estar infantil, na medida em que contribui para uma cultura que diminui as chances de que as crianças serão concebidas e criadas por seus pais biológicos, já que a dissociação com a procriação é inevitável. A terceira consequência, vai escrever a Diene, é que fora do conceito de casamento pautado no reconhecimento de sua natureza intrínseca voltada à vida familiar, as normas de exclusividade e de permanência perdem a carga objetiva presentes na inteligibilidade da compreensão do casamento nos moldes da família conjugal. A ausência dessa inteligibilidade obscurece a compreensão da necessidade de tais normas e, por conseguinte, obscurece a legitimidade de sua promoção no direito. A quarta e última consequência é a repercussão da incompreensão do bem do casamento sobre as liberdades civis daqueles que adotam ou defendem um posicionamento diferente daquilo que é majoritário. Desse modo, como as pessoas não entendem bem o que é o casamento e como ele funciona, parecerá à comunidade atual que todo aquele que tenha uma visão tradicional da família seja preconceituoso ou meramente fundamentalista. Isso afeta tanto a liberdade científica, na medida em que propostas de estudo sobre a natureza conjugal do casamento serão vistas como desarrazoadas e, portanto, movidas tão somente por sentimentos de hostilidade a outras formas de associação romântica, quanto a própria liberdade dos pais de educar seus filhos sobre a natureza dessa associação, a partir de suas próprias tradições, caso tais tradições sustentem o conceito de casamento como comunidade integral, pois tal educação será considerada preconceituosa. Finalmente, afetará também a liberdade das pessoas integrantes de grupos religiosos cujas conclusões sobre casamento coincidam com as apresentadas pela posição neoclássica, na medida que, enquanto o Estado e outras associações ou pessoas não compreendam qualquer inteligibilidade específica do casamento como comunidade integral, lhes parecerá que as instituições propostas por uma concepção do casamento como bem humano básico ou comunidade procriativa é arbitrária, podendo gerar neles hostilidade contra pessoas que a compartilhem. Foram 7 semanas em torno do assunto da nova família. A gente passou bastante tempo ouvindo várias pessoas e discutindo, de uma perspectiva conservadora principalmente, acerca desse assunto. Novamente, como eu falei no primeiro vídeo, esse não foi um debate, a gente não queria chamar lados opostos para discutir. A gente queria entrar em um debate que já existe, onde muitas vezes a perspectiva conservadora não é bem representada. Longe dos gritos, do ódio, das posições tacanhas, daquilo que não está preocupado com o bem-estar social e com a melhoria da vida humana, a gente queria dar alternativas a um pensamento justo e honesto acerca da questão do casamento. O que é que você tem achado disso tudo? Muito debate já se levantou até aqui. A gente quer ouvir você, entra nessa discussão com a gente, não deixa de usar a parte de comentários aqui embaixo e indicar a nossa série àqueles que estiverem interessados em aprender mais sobre o que os conservadores pensam sobre casamento gay, de por que nós somos contra o casamento homossexual e que alternativas nós estamos entregando como propostas àqueles que desejam pensar acerca disso. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira, de Jesus e da igreja. Valeu, negada. E tchau, tchau.